Ambiental está no ar, hoje falando sobre um tema que já foi discutido aqui nas últimas edições, e não só aqui na TV Câmara Campinas, mas é um assunto que está em alta, que é o desmatamento. As notícias nunca são boas, né? E por isso hoje a gente também vai trazer dados alarmantes aqui, mas também algumas dicas, algumas lições de casa do que a gente pode fazer para melhorar o mundo em que a gente vive. Olha só, dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, do Instituto, apontam que de agosto de 2021 a julho de 2022 foram derrubados 10.781 quilômetros quadrados de floresta, área que equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. Eu estou falando da Amazônia e estou falando do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que estão trazendo esses dados que nos preocupam. Nos preocupam, mas também a gente tem que falar e a gente tem que ter uma visão que aponta para um caminho para frente, e por isso eu vou conversar aqui com a Helena Ueno. Ela é cofundadora do Instituto Caminhos na Mata, que é mobilizador junto à Amazônia de Pé, um movimento muito importante, né, Helena? Seja bem-vinda, muito obrigada por topar nosso convite para falar sobre um tema que já é tão esgotado, mas que também nunca se esgota, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e poder falar, né, sobre esse assunto que é tão importante e que precisa ser trazido à tona a toda a população, né, e que se traga consciência e também da importância da Amazônia e o que nós podemos fazer por ela. Pois é, olha, o Instituto, né, como eu falei, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia anunciou recentemente, esses dados são recentes, que essa área de floresta desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Helena, vamos começar do básico, né? O que acontece que parece que a gente fala da gravidade disso, mas parece que a coisa não muda, né? Parece que a gente abre o noticiário e as notícias se repetem. Por que o desmatamento corre dessa maneira? O desmatamento ilegal, ele está associado a outras atividades econômicas ilícitas, né, na região amazônica, como a grilagem de terras, a exploração ilegal de madeiras, a mineração ilegal e a agropecuária com passivo ambiental, né. Então, o desmatamento, ele está sempre associado a essas outras atividades. E ele tem sido ampliado, ele tem sido maior, né, em áreas públicas, ou seja, em terras públicas, onde o sistema de cadastro ambiental rural, com o sistema, né, de cadastro ambiental rural, é possível se fazer uma declaração de que a terra é privada e, portanto, ela pode ser desmatada para poder fazer o uso dessa área, né. Então, tem se agravado o desmatamento em função dessas associações, né, de coisas. Uhum. E as consequências disso a gente sempre fala que são, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo, são inimagináveis, né? A gente não está vendo acontecer, mas elas estão acontecendo, né? O que a gente pode citar de impactos que a gente pode sofrer com isso? Bom, com o desmatamento, né, a gente acelera a destruição, a extinção da biodiversidade, né, das espécies que ali se encontram. A Amazônia tem uma estimativa de que 1 em cada 4 espécies, né, existentes hoje no mundo estejam lá, e nós estamos num ritmo muito acelerado de degradação e de extinção de espécies. E aí, biodiversidade está ligado também a questão da recomposição natural dos biomas e da ciclagem de nutrientes, né? Então, se você tem uma ruptura da biodiversidade, desses ciclos, a gente vai, consequentemente, trazer dificuldades, né, na recomposição natural dos biomas e vai agravando ainda mais a destruição, né, da própria floresta. Uhum. Além disso, a gente tem o agravo, né, da alteração climática, e que podem trazer aí consequências, né, do aquecimento global, como as chuvas, as secas prolongadas, né, as chuvas intensas, as secas prolongadas, e consequente
dificuldades, né, na produção de alimentos, que são importantes para a sobrevivência de toda a população, né. E todo esse processo, né, ocorre ainda com o agravo, né, das diferenças sociais e econômicas da população, ou seja, tem uma piora na qualidade de vida dos seres humanos. A gente também sabe que clima e biodiversidade são fatores independentes, a gente não pode esquecer, né, que ainda vivemos os efeitos sociais e econômicos de uma pandemia causada por esse desequilíbrio ambiental, e que as pesquisas apontam que com as perdas, né, sequentes de biodiversidade, de florestas, outras pandemias poderão surgir numa frequência e numa intensidade tão grave quanto essa que nós vivenciamos. Nossa, isso é gravíssimo, né? Agora, eu fico pensando aqui, Helena, a Amazônia cuida cuida de nós. A Amazônia nos fornece muito em termos de meio ambiente, de sustentabilidade. E quem deveria cuidar da Amazônia? Que respaldo jurídico que nós temos? Quais são as leis que protegem? O que é a diretriz para que a Amazônia seja fiscalizada, seja cuidada? Para que a Amazônia seja cuidada, eu acho que temos já temos, né, várias políticas institucionalizadas, né, então nós temos que, na verdade, retomar, né, alguns processos e estruturas de governanças que foram destituídas, né, nesses últimos tempos, né, então precisamos aumentar a fiscalização, que já existe uma estrutura, mas que ela foi enfraquecida, a legislação precisa ser cumprida, né, temos que dar apoio a essas instituições que correlacionam as informações para nos apresentar, né, como as imagens de satélite, essa leitura, né, das imagens de satélite, os alertas de desmatamento, a transparência das informações governamentais, porque, por exemplo, né, existe falta de transparência das informações, né, por exemplo, de autorizações, de supressão, de desmatamento, e que a gente não consegue acabar cruzando e analisando, né, essas informações para saber se realmente são legais, são ilegais. Então, todo esse sistema que já existe, que a gente já aplicou no passado e que reduziu, na verdade, muito o desmatamento aí, chegamos aí a uma redução de mais de 80%, né, em 2012, por exemplo, dos desmatamentos que que estavam acontecendo, elas precisam ser retomadas. Então, hoje nós temos alta, né, de desmatamento, mas existem processos que podem conter esse desmatamento e que já funcionaram no passado, né, eles precisam ser retomados, né, para que a gente consiga retomar os mesmos números, né. E aí que entra também a ação de pessoas como você, né, que faz parte, né, cofundou o Instituto Caminhos na Mata, que se mobiliza junto a esse movimento Amazônia de Pé, entre outros movimentos que a gente já trouxe aqui no Giro Ambiental também. Conta um pouquinho para a gente, Helena, sobre o trabalho desse Instituto Caminhos na Mata, como é que vocês atuam hoje na prática para contribuir com esse cenário? O Instituto Caminhos na Mata, ele acredita, né, ele nasce, na verdade, com a intenção de que o conhecimento pode levar à sustentabilidade. Então, a gente está sempre conversando, sempre falando sobre questões ambientais, sobre questões de sustentabilidade, fazendo conexões, né, entre as informações disponíveis para que se traga ao público, né, essa consciência do que nós estamos falando, por que nós estamos falando, por que é importante, né, tratarmos desse assunto e o que podemos fazer. Né, o Instituto Caminhos na Mata, ele vem com essa missão, né, de trazer ao público uma consciência ambiental de cidadania, né, do que a gente pode fazer em relação a tudo isso, e como a gente pode se portar frente aos desafios, né. E a associação do Instituto ao movimento da Amazônia de Pé, ele se dá justamente dentro desse âmbito, né, por acreditar que quanto mais informação tiver circulando, né, sobre a Amazônia, combatendo, né, essas fake news que a gente vê bastante hoje, né, sobre a questão ambiental e sobre todas essas consequências, né, e, enfim, traz a público uma força
para que a gente continue na luta, né, e na esperança também de que a gente pode mudar esse cenário, né, juntos, porque não fazemos nada sozinho, então a gente precisa da mobilização de pessoas, para que as pessoas, elas acreditem, né, que é possível e que é necessário para que a gente possa transformar esse cenário. A gente falou aqui da esfera governamental, né, hierarquicamente falando, né, de onde vêm essas leis, de onde deveria sair a fiscalização, falamos das instituições que estão atuando, e aí a gente sempre termina, Helena, falando também da importância da sociedade civil se nisso, consumir conteúdos de institutos, né, como o Instituto Caminhos da Mata, se informar sobre, assistir o Giro Ambiental, a gente sempre fala disso, para levar essa educação ambiental, falar sobre isso em casa, falar sobre isso nas escolas. Então, queria deixar o espaço para você divulgar as redes sociais também do Instituto, site, Instagram, para que as pessoas possam conhecer e saírem desse, não, isso não me pertence, está lá longe, eu não faço parte disso, né? Sim, claro. Todos esses assuntos ambientais estão conectados, né? Inclusive aquilo que se passa na Amazônia, né? Ela também nos afeta, né? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, não só em função dos serviços ecossistêmicos, como a regulação, né, das chuvas, né? Mas também no consumo de produtos, né? Porque se algo sai de lá, precisa ir para algum lugar, né? E às vezes vem parar a quilômetros e quilômetros de distância, como é no caso de São Paulo, ou até mesmo em outros países, né? Então, com a mineração ilegal ou com a extração ilegal de madeira, será que conscientemente nós estamos adquirindo produtos legais ou será que estamos adquirindo produtos e fomentando ainda mais os crimes que são acometidos na região amazônica, né? Então, o consumo consciente, ele é importante, e como cidadão, né, na ponta, saber de onde vem, como foi retirado ou extraído, como foi fabricado os produtos, de extrema importância para tomar a decisão, né, de aquisição ou não de determinado produto. Bom, as redes sociais, né, do Instituto Caminhos da Mata, nós estamos com esse mesmo nome, né, Instituto Caminhos da Mata, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e tem o nosso site também, do Instituto, são todos atrelados, se você entrar numa das redes, você consegue acessar as demais. É isso aí, eu sempre falo que a informação e o conhecimento tiram a gente desse lugar do preconceito, da ignorância no bom sentido, né? Se é que existe um bom sentido quando a gente fala em ignorância, mas tira a gente desse lugar de despertencimento para a gente realmente conseguir colocar alguma mãozinha na massa, nem que seja um dedinho só, né? Helena, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O tema é amplo, o tema é complexo, mas são pequenas sementinhas que a gente vai plantando aí para levar para o público de casa essas reflexões tão importantes. Muito obrigada. Para você aí de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. São sempre temas importantes, é muito importante que você também esteja sempre ligado aqui com a gente, compartilhando os vídeos, reassistindo e enviando também para os seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigada e eu te vejo na próxima edição do Giro Ambiental. Tchau!